Pessoal, então vamos para a segunda parte e vamos lembrar mais uma vez, né? Não pode esquecer a definição de logaritmo. Se você tiver a elevado a c igual a b, isso é equivalente a escrever que logaritmo de b na base a é igual a c, ou seja, esse elevado a esse tem que dar isso. Não pode esquecer. Guardadas as condições a diferente de 1, a maior do que 0, a base tem que ser maior do que 0 e diferente de 1, e o logaritmando aqui, o b, tem que ser um número positivo. Agora imagine uma função que tivesse essa característica. Essa função você conhece, chama função logarítmica. É o logaritmo do número x na base a. Bom, vocês sabem que há dois tipos de função logarítmica. A crescente, a estritamente crescente e a estritamente decrescente. Vamos dar uma olhadinha nelas? Olhem elas aqui, ó. A função crescente, logarítmica crescente, ela tem esse aspecto aqui, ó, tá? Ela é uma função que cresce em todo o seu intervalo. Então, se você pegar um carinha aqui, ó, x1, menor do que um x2, claro que esse cara é menor do que esse porque ele está à esquerda dele. Observe a imagem. A imagem vai ser um número também menor. Então, se x1 é um cara menor do que x2, a imagem y1 também vai ser menor do que a imagem y2. Isso é porque naquele trecho, no caso da função log, no trecho toda ela é crescente. Então, isso vai acontecer. Agora, observe o caso da decrescente. Se você pegar um x aqui, ó, x1 menor do que um x2, a imagem do x1, né, vai ser ainda maior do que a imagem do x2, porque como ela está decrescendo, então se você pegar um número menor aqui, a imagem dele ainda está diminuindo. Então, se a hora que você aumentar o x, a imagem vai diminuir mais ainda. Isso mostra um comportamento crescente e decrescente aqui dessas funções que eu relatei aqui. Aí eu te falo assim, e o que isso tem a ver com o que você quer explicar que é uma inequação que tenha logaritmo, né? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso aqui que eu vou falar para vocês, ó. Vocês concordam comigo que o 8, olha só, 8 é um número menor do que 16, óbvio, certo? Se eu aplicar logaritmo aqui, numa base qualquer que eu queira aplicar, né? Se eu aplicar logaritmo aqui dos dois lados, e escrever assim, ó, por exemplo, logaritmo de base 2, uma base crescente, hein? Reparem que eu estou fazendo isso de propósito. Eu estou aplicando nos dois lados uma base crescente. O logaritmo de 8 vai continuar sendo menor do que o logaritmo de 16, que é o que está acontecendo aqui. Por exemplo, imagina que esse cara é o 8 e esse é o 16. A imagem do 8, através da função log, ela vai ser menor do que a imagem do 16. Agora pensem nesse caso aqui, ó. Esse caso, pessoal, ele é um pouco mais exótico. Por quê? Por exemplo, se eu colocar assim para vocês, ó, 1 é menor do que 2. Isso é verdade, 1 é menor do que 2. Agora, o logaritmo de 1 na base meio, o que ele é do logaritmo de 2 na base meio? Essa é a questão. Quanto que é logaritmo de 1 na base meio de cabeça? 0, né? Logaritmo de 1 é sempre 0. Meio elevado a 0 vai dar 1. Então esse resultado aqui é 0. Com certeza é 0. Certo? Esse valor aqui é 0. Agora, quanto que é o logaritmo de 2 na base meio? Quanto que é o logaritmo de 2 na base meio? Meio elevado a que número que dá 2? A menos 1. E aí, se eu continuar escrevendo o sinal assim, ó, vai estar errado, né? Como que 0 é menor que 0 é menor do que menos 1? Não, 0 é maior do que menos 1. Então, se 1 é menor do que 2, o logaritmo de 1 na base meio vai ser maior do que o logaritmo de 2 na base meio. Vai inverter o comando. Então, vamos analisar o seguinte. Quando eu tiver nessa situação aqui, a gente vai chamar essa situação de, vou colocar entre aspas assim, ó, obedece. Você vai obedecer. Menor, você elimina os log, menor. E aqui você desobedece.
tá? Desobedece o comando, certo? Na hora que você eliminar os logs, você inverte o comando ali gerado. Eu vou dar um exemplo para vocês, certo? Para você perceber que tipo de situação a gente poderia ter no caso, no trato de uma inequação logarítmica. Então, por exemplo, assim, ó, se eu pegar assim, ó, exemplo, resolva no universo dos reais. Então, se eu pedisse assim, ó, como que a gente poderia resolver essa inequação aqui, ó? Logaritmo de x menos 3, por exemplo, na base 2, menor ou igual, por exemplo, menor ou igual a... Pode colocar um número aqui, por exemplo, 3, certo? Como que a gente poderia resolver essa inequação, certo? Então, agora, muita atenção aqui, ó. Por quê? Pelo seguinte, para você resolver essa inequação, eu não aconselho que você aplique a definição aqui, 2 elevado a esse, faça isso igual você faz em equação logarítmica. Não é muito aconselhável, principalmente quando a base é decrescente, você pode ficar confuso. Então, o que você faz? Você escreve log dos dois lados, como a gente fez lá na questão de equações. Ficou log dos dois lados, a gente eliminou e igualou. Claro, que era a equação, então fica igual, né? Então, o primeiro passo é você escrever esse cara como se ele fosse como um logaritmo de base 2, para ficar aqui na mesma base. Você fala, professor, mas como que eu vou fazer isso? Fácil. Como a base é 2, você faz assim, ó, logaritmo de quanto? Por exemplo, z na base 2 vai dar 3. Eu vou trocar o 3 aqui por um logaritmo. Então eu escrevo logaritmo de não sei quem na base 2 é igual ao meu 3. Mas aqui, pela definição de logaritmo, ó lá, de novo, né? Vamos voltar aqui, ó. Pela essa definição aqui de logaritmos, né? Eu tenho isso aqui, eu vou escrever assim. Vejam só, olha lá. Vai ficar logaritmo 2 elevado à terceira igual a z. Então, z passa a ser 8. Então, no lugar disso aqui, eu posso escrever logaritmo x menos 3 na base 2 menor ou igual a logaritmo de 8 na base 2. Afinal de contas, logaritmo de 8 na base 2 é quanto? É 3. Então, eu troquei o 3 por ele mesmo, mas escrito de uma outra forma. Agora caiu naquilo que eu falei para vocês. O obedece e desobedece. Então, se você olhar para a base não é 2? A base é 2. Então você vai obedecer. Por quê? Porque quando a base é 2, a função é crescente. Então, olha só aqui. Na base 2, eu estou neste caso. Então, se você tem um domínio, um x1 menor do que um x2 do domínio, a imagem também vai ser menor, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Se log disso aqui na base 2 é menor ou igual ao log disso aqui na base 2, então eu posso escrever que x menos 3 é menor ou igual a 8. Você elimina os logs e mantém o que está aqui. Professor, e se aqui a base fosse meio, 1/3, alguma coisa? Você escreveria com o comando virado. Viraria, desobedeceria. Passa o 3 para lá, então x tem que ser menor ou igual a 8 mais 3. Então x tem que ser menor ou igual a 11. Acabou? Não, você tem que ficar esperto com uma coisa ainda. Olha a inequação original. Vocês estão vendo que esse cara aqui, ele tem que ser um cara maior do que 0 para que esse logaritmo exista. Essa é a inequação original. Então, x menos 3 é a condição de existência dela. X menos 3, o que tem que acontecer com x menos 3? Tem que ser positivo, né? X menos 3 tem que ser positivo. Passando o 3 para lá, eu escrevo que x tem que ser o quê?
um número maior do que 3. Então, pessoal, essa inequação aqui, ela assume valores menores ou iguais a menos 11 e maiores do que 3. Então, qual é o conjunto solução dela? Solução são os x's pertencentes aos reais, tais que esses x's são maiores do que 3, mas iguais a 11 ou menores. Então, essa é a resposta esperada. Tá certo? Quer dizer o que, professor? Se você pegar um número fora desse intervalo, essa inequação aqui vai apresentar algum problema. Por exemplo, você pegar o lugar do x o número 2. Se você pôr 2 aqui, vai dar um resultado que não é verdadeiro. Primeiro que vai ferir a condição de existência. Agora, se você colocar x igual a 7, por exemplo, eu estou colocando o número inteiro, poderia ser número quebrado. 7 menos 3 vai dar 4. O logaritmo de 4 na base 2 vai dar 2. E 2 é menor do que 3. Então, sempre vai dar um resultado que vai tornar essa sentença aqui verdadeira. Certo? Então, depois, nas aulas ao vivo, a gente vai comentar e resolver uma coleção maior de exercícios envolvendo inequações logarítmicas. Tá legal?